Olá, pessoal! Meu nome é Gustavo Americano, eu sou juiz de direito no estado da Bahia e hoje nós vamos estudar e compreender o constitucionalismo. E caso você tenha qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão a respeito dessa temática, fique à vontade para entrar em contato conosco. Sem mais delongas, vamos então para o nosso objeto de estudo. Estudaremos, como dito, o constitucionalismo. Dentro do constitucionalismo, o que nós precisamos compreender hoje aqui? Nós precisamos entender dois pontos indispensáveis. Qual é a ideia do constitucionalismo? E, além disso, além da ideia do constitucionalismo, quais as fases dos movimentos constitucionalistas e a ideia basilar de cada um deles. Dois pontos básicos, objeto de compreensão no dia de hoje. Entender a existência, a essência do constitucionalismo, bem como por quais fases o constitucionalismo passou e a ideia basilar de cada uma dessas fases. Vejam o seguinte, quando nós falamos de constitucionalismo, nós precisamos sempre ter em mente a ideia de um governo limitado, como indispensável para a efetivação de direitos e garantias fundamentais, em uma dimensão estruturante da organização político-administrativa. Quando nós falamos de constitucionalismo, dois ideais, dois pilares precisam entrar na sua cabeça: governo limitado e efetivação, conquista de direitos fundamentais. Em todas as fases que nós vamos estudar dos movimentos constitucionalistas, esses dois elementos eles aparecem como elementos basilares que guiam em toda e qualquer época, todo e qualquer movimento constitucional. Vejam o seguinte: limitação de poder e conquista, efetivação, concretização de direitos sociais. São os pilares de todo e qualquer movimento constitucionalista, seja do antigo, seja do moderno, seja do neoconstitucionalismo. Efetivação, concretização de direitos fundamentais com limitação dos poderes do Estado. Essa é a ideia que precisa te guiar em todo e qualquer movimento constitucionalista, que passou por três fases, basicamente. Você saberia me dizer quais são as três fases dos movimentos constitucionalistas? Nós temos o constitucionalismo antigo. Nós temos o constitucionalismo moderno, que se subdivide em duas perspectivas: constitucionalismo moderno clássico e constitucionalismo moderno social. E, por fim, aquele que é o mais badalado nos últimos tempos, o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, ou constitucionalismo avançado, também conhecido como constitucionalismo de direitos. Três fases dos movimentos constitucionalistas: antigo, moderno, subdividido em clássico e social, e, por fim, neoconstitucionalismo. E nós precisamos entender cada uma dessas fases. Vejam o seguinte: quando nós falamos do constitucionalismo antigo, nós precisamos lembrar o seguinte: na época do Estado teocrático, existia limitação de poder por questão atinente à influência divina. Exatamente isso. Se nós pegarmos os governos hebreus, se nós pegarmos os governos antigos, eles promoviam uma limitação de poder, sim, pelas regras divinas. E esse governo hebreu
limitado por essas regras divinas, por esse Estado teocrático, ele é considerado, sim, uma das primeiras manifestações de movimento constitucionalista. Porque, por mais que hoje isso possa ser considerado um absurdo, jogar um determinado indivíduo em um lago com uma pedra de 200 quilos amarradas no seu pé, mas se ele boiasse, melhor dizendo, seria a vontade divina da sua absolvição. Por mais que isso possa parecer hoje um absurdo, isso naquela época era considerado sim uma situação atinente à limitação de poder. Então, o Estado teocrático no povo hebreu, que se organizou de maneira política por influência dos regimentos da lei divina, ele pode sim ser considerado uma primeira forma de manifestação do constitucionalismo. Claro que em sua fase antiga da antiguidade clássica. E é por isso que nós temos aí na tela. De acordo com a doutrina, o constitucionalismo se manifesta até mesmo na antiguidade clássica. O povo hebreu, ao se organizar politicamente por meio do regime teocrático, já limitava os detentores do poder pelas leis do Senhor. Agora vejam o seguinte: antiguidade clássica. Nós temos, em 1215, a Carta Magna Inglesa, que é um dos primeiros documentos no plano internacional em que nós temos notícia que a limitação de poder do governante, especificamente aqui nesse caso do rei, foi efetivada. Então, ao se falar em constitucionalismo antigo, lembrem-se desses dois pontos: do Estado teocrático, da limitação do poder pelas leis divinas, algo da antiguidade clássica, bem como da Carta Magna Inglesa de 1215. Mas aí nós já estamos falando da Idade Média, mas é o documento mais famoso que nós temos notícia que promoveu de maneira efetiva uma limitação do poder. Agora vejam o seguinte: na Idade Média vigorava o Estado absoluto, vigorava aquela monarquia absolutista. Uma primeira forma de reação, de limitação do poder, foi a época inaugurada com o liberalismo clássico, em que tentou-se estabelecer um limite em que o poder absoluto do Estado não poderia mais passar. Tentou-se, então, limitar o poder absoluto do Estado, evitando uma ingerência indevida e exacerbada na vida privada. E a partir disso surge o constitucionalismo moderno, em que nós temos um primeiro momento em que ele é conhecido como constitucionalismo clássico ou liberal. Objetiva-se nesse momento o quê? Um absenteísmo estatal, uma não intervenção do Estado de maneira indevida, exacerbada e absoluta na vida privada. Nesse momento do constitucionalismo clássico, que tem esse forte viés liberal, objetivava-se o quê? Uma maior consagração aos valores de liberdade, uma maior proteção à propriedade privada, uma maior proteção aos direitos individuais. Surge, então, essas obrigações de não fazer, esse absenteísmo estatal, uma não intromissão, uma não ingerência indevida do Estado na vida privada, na vida daquele particular. Surge também nessa época, com a consagração dos valores de liberdade, de proteção à propriedade, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, que são basicamente os direitos civis e os direitos políticos. Essa que é a ideia desse primeiro momento
do constitucionalismo moderno, estabelecer um limite de atuação do poder do Estado, informando o seguinte: Estado, eu possuo a minha propriedade privada, eu possuo a minha liberdade, eu possuo e conquistei direitos fundamentais. A partir daqui, você não pode passar. Absenteísmo estatal, época do liberalismo clássico. Mas vejam o seguinte, essa época de liberalismo clássico, esse não fazer do Estado, essa não ingerência indevida do Estado, ela foi gerando desigualdades sociais. Porque o Estado, então, realmente não fazia mais nada. E isso foi gerando um desequilíbrio social enorme. Então, buscou-se a conquista de outros direitos fundamentais. E marca-se, então, um segundo momento do constitucionalismo moderno, que é o constitucionalismo social, aquele movimento constitucional que se inaugura com o fim da Primeira Guerra Mundial. O liberalismo clássico, então, ele entrou em declínio. Desigualdades sociais imensas foram geradas. Era necessário, nesse momento, promover e efetivar o princípio da igualdade material, levando determinados bens jurídicos a indivíduos que não tinham acesso. Surgindo, então, os direitos prestacionais, a segunda dimensão dos direitos fundamentais, que são os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Levar saúde, levar educação, levar assistência em caso de necessidade a indivíduos que não tinham acesso a esses bens. Porque, como dito, com o liberalismo clássico, uma grande desigualdade social foi gerada. E o que nós temos aqui de importante? Dois instrumentos no plano internacional, que pela primeira vez positivaram em seus textos direitos sociais, direitos prestacionais. Quais são eles? México, 1917. A Constituição Mexicana de 1917 foi o primeiro documento em plano internacional a positivar direitos sociais. 2 anos mais tarde, Alemanha, 1919. A Constituição Alemã de 1919, promovendo, então, direitos sociais em seu texto constitucional. E 15 anos mais tarde, 1934, a Constituição brasileira, pela primeira vez, positivando direitos sociais em seu texto. Essa que é a ideia que você tem que ter a respeito do constitucionalismo moderno, dividindo ele em 2 momentos. O primeiro momento, atinente ao viés liberal, da necessidade de absenteísmo estatal, de não intromissão do Estado na vida privada, inaugurando, então, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, com direitos civis e políticos, e o segundo, com viés social, com liberdades positivas, com o fazer do Estado, um levar bens jurídicos para indivíduos que não têm acesso, efetivando, então, o princípio da igualdade material, marcado pelos direitos sociais, pelos direitos econômicos e pelos direitos culturais. Tudo bem? Vejam o seguinte, se o constitucionalismo moderno ele se inicia pós Primeira Guerra Mundial, o neoconstitucionalismo ele se inicia pós Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, nessa época de Segunda Guerra Mundial, regimes totalitários, como, por exemplo, o nazismo e o fascismo,
cometeram atrocidades absurdas em face do indivíduo. Nessa época, não se pensava em Constituição. Nessa época, se pensava em códigos, leis, e eram absurdos que aconteciam com ditames nos códigos, com ditames nas leis, absurdos praticados por esses regimes societários e por esses regimes autoritários. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, em uma reação às práticas cometidas por regimes totalitários, como, por exemplo, o nazismo e o fascismo, com base na dignidade da pessoa humana, promovendo alterações do epicentro normativo dos estados, surge então o neoconstitucionalismo, que promove alterações que possuem características específicas e aspectos atinentes à constitucionalização do direito. Vejam o seguinte, a primeira alteração que é feita pelo neoconstitucionalismo, você consegue nos dizer qual é? Vejam o seguinte, a primeira alteração é a alteração do centro do sistema jurídico. No centro do sistema jurídico, até o final da Segunda Grande Guerra Mundial, nós tínhamos o quê? As leis, os códigos. A partir do neoconstitucionalismo, a Constituição ela volta a ocupar o epicentro normativo dos estados. Antes as leis, os códigos, agora com o neoconstitucionalismo, a Constituição, voltando naquele escalonamento normativo que foi idealizado por Hans Kelsen, com a Constituição ocupando o ápice da pirâmide normativa. Constituição que não é uma carta de intenção. Constituição que não é uma promessa inconsequente do poder constituinte originário. Constituição que é dotada de força normativa, que serve de fundamento de validade para todo o ordenamento infraconstitucional. E o ordenamento infraconstitucional, para ser considerado válido, precisa passar por essa filtragem constitucional. Se não houver essa compatibilidade, essas normas infraconstitucionais, claro, serão declaradas inconstitucionais. Vejam o seguinte, existem características peculiares do neoconstitucionalismo. O que nós temos? A força normativa da Constituição, como dito. Constituição não podendo ser compreendida como uma promessa inconsequente do constituinte originário. Constituição não podendo ser compreendida como uma carta de intenção, mas sim como uma norma que ocupa o ápice, o epicentro do sistema normativo dotada de força normativa, que serve como dito, mas merece ser repisado como fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Rematerialização das constituições. As constituições tecendo a minúcias disposições que poderiam ser traçadas pela legislação infraconstitucional, mas com o objetivo de quê? De efetivar, de preservar a garantia de direitos fundamentais existentes em um Estado. E, por fim, a centralização da Constituição com a constitucionalização do direito. Tudo o que nós já dizemos, todo o ordenamento jurídico, para ser considerado válido, precisa passar pela filtragem constitucional. Hoje, praticamente todos os temas tratados pela legislação infraconstitucional possuem disposições na Constituição Federal. Vejam o seguinte, sobre essa constitucionalização do direito, o que nós temos? Consagração de normas de outros ramos do direito na Constituição. Temos disposições ambientais, civilistas, penais, consumeristas,
Dentro do direito civil, propriedade, moral, direitos da personalidade, famílias. Temos a filtragem constitucional para que o ordenamento infraconstitucional seja considerado válido, ele obrigatoriamente deve passar por esse filtro da Constituição Federal. E, por fim, trabalhamos com a ideia de que de superação da verticalização dos direitos. Trabalhamos com a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que significa isso? Vejam o seguinte, em uma ideia clássica, os direitos fundamentais eles foram pensados para serem aplicados nas relações entre Estado e particular. Uma relação que está no plano da verticalidade. Isso porque o particular e o Estado não estão em plano de igualdade. Só que agora, com o neoconstitucionalismo, nós pensamos em quê? Em horizontalidade dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais sendo aplicados em uma relação de igualdade, em uma relação de horizontalidade. Ou seja, direitos fundamentais sendo aplicados diretamente em relações envolvendo particular. O célebre caso que nós temos, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito à exclusão de um determinado indivíduo de uma entidade associativa recreativa, um clube de bairro. E esse indivíduo questionou a sua exclusão sem que fosse observado a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Ao questionar judicialmente sua exclusão no Poder Judiciário, a entidade recreativa associativa, quando foi citada, em sua defesa alegou: direitos fundamentais é que estão sendo invocados, eles somente são aplicados nas relações verticais e não em relações de paridade. A situação foi sendo debatida até que chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal anulou a exclusão desse associado, determinando que para que ele fosse excluído deveria ser observado o devido processo legal, ou seja, deveria existir uma ritualística no estatuto daquela associação. O contraditório e a ampla defesa também deveriam ser observados. E o Supremo disse o seguinte: esses direitos fundamentais são aplicados nas relações particular-particular de maneira direta, sem necessidade de intermediação legislativa, sem necessidade que exista legislação disciplinando a forma de aplicação de direitos fundamentais no caso concreto. Teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações envolvendo particulares. E, meus amigos, sobre o constitucionalismo, é isso que vocês precisam saber. 2 grandes pontos: a ideia do constitucionalismo e os movimentos constitucionalistas existentes, o antigo, o moderno, que se subdivide em liberal ou clássico e social, e o neoconstitucionalismo, com todas as características inerentes a cada um deles. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer elogio, fique à vontade para mandar por meio das nossas redes sociais. Um abração, pessoal!